Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início à nossa primeira aula da disciplina de teste de software, ok? O objetivo dessa aula é falar sobre assuntos da unidade 1 e 2, tirar algumas dúvidas também, tá? E principalmente, nosso objetivo aqui é falar sobre a atividade avaliativa da unidade 1, que vocês precisam fazer, desenvolver um trabalhinho, né? É um fórum, ok? Então vamos lá, primeira coisa, estamos aqui no conteúdo, ok? Unidade 1. Então vocês vão ver aqui leitura e conhecimento. Então tem aqui um texto para vocês fazerem a leitura, né? Acredito que nessa altura da disciplina vocês já tenham lido esse material, ok? Então vocês vão ler sobre essa unidade que fala aí sobre introdução ao teste de software, ok? Então essa é uma disciplina que ela é bastante teórica, ok? Ela não tem tanta prática assim. Por quê, pessoal? O teste de software ele é muito dinâmico, então é muito importante que vocês tenham com vocês uma base teórica forte, porque as ferramentas que a gente tem hoje, amanhã já vão ter ferramentas melhores, ok? Mas essa base, a base é a mesma, tá bom? Então vocês fazem a leitura aqui, da unidade 1, ok? Então tem várias coisas aqui. Ele fala dos conceitos de verificação e validação, que é importante isso aqui, que é uma definição que vem lá do Pressman, ok? O Somerville também trabalha com esse conceito da verificação e validação, certo? Então, nós temos aqui, né, os estágios do processo de teste, né? Então, a gente viu aqui que quando você está fazendo o teste, ele tem vários tipos de teste, né? Então, você pode começar lá do teste mais baixo, que é aquele que você pega um componente e você vai testando as entradas, a saída daquele componente individual, né? Aí você pode ter o teste de sistema, onde você está testando o sistema como um todo, né? Você tem vários componentes integrados, e aí você já está verificando as entradas e saídas de um nível muito mais alto, mais abrangente, né? E esse teste de aceitação é um teste bem interessante, que é aquele que você leva o produto ali, o software, para o seu usuário final, né, a pessoa que vai utilizar o software, e pergunta para ela, olha, isso aqui é o que você estava esperando, né? Atende o que você estava esperando, e ele vai dar o aceite ou não, né? Então, por isso que chama o teste de aceitação. É aquele teste que você leva lá para o seu usuário final para pedir o aceite dele, para colocar isso em ambiente de produção, ok? Então, temos aqui, ó, olha só, os testes, eles seguem essa ideia aqui, essa abordagem. Você tem aqui, ó, um conjunto de dados de entrada, ok? Que você submete ali para o sistema, para o componente que está sendo testado, e você vai obter uma saída, ok? Então você vai comparar se essa saída que você está obtendo, ela é correspondente à saída que você está esperando, ok? Então aquelas saídas que não forem correspondentes ao que você estava esperando, elas correspondem ao quê? Defeitos. E aí é que serve como insumo para você verificar, mandar para a equipe de desenvolvimento e falar para eles, olha, eu estou submetendo esses dados de entrada e ele está me apresentando isso aqui como saída. Está errado. Aí o pessoal vai avaliar aquilo ali, tá bom? Então aqui a gente continua também, olha só, bastante texto falando sobre teste. Olha só, pessoal, vocês que passaram pela disciplina de engenharia de software, vocês vão se lembrar desse modelinho aqui, né? O modelo espiral que a gente falou lá na engenharia de software, ok? Olha só, também uma figurinha do Prisma que a gente estudou lá em engenharia de software, onde a gente vê que para cada etapa do teste a gente faz um determinado tipo de teste, né? Cada etapa do desenvolvimento. Por exemplo, quando a gente está olhando para o código, então a gente constrói testes de unidade. Se a gente pega essas unidades, esses componentes individuais e você junta eles e testa eles, né, juntos, integrados, o nome já diz tudo, né? Integrados, você faz o teste de integração. Quando você está olhando para a fase de projeto, lá para os diagramas que você constrói, que é uma abstração de mais alto nível do seu código, então você já está falando o teste de validação.
requisitos, né? Teste de validação serve para você verificar se os requisitos estão de acordo com aquilo que foi implementado, que está sendo entregue, né? E também o teste sistema, você está olhando para todo o sistema, né? Aqui, então, ele fala de cada um desses testes. E aqui ele mostra também a hierarquia, né? Que ele vai subindo a direção, né? Daqui o teste de unidade, teste de integração. Então, os testes que têm um nível mais alto, vamos assim dizer, aqui, são aqueles testes que têm um nível de abstração mais alto, certo? E aí vocês continuam aqui a leitura, ok? Tem bastante teoria aqui. Depois de ler esse conteúdo da unidade 1, então vocês vão seguir aqui para as leituras complementares. Pessoal, extremamente importante que vocês façam essas leituras complementares aqui, tá bom? Elas complementam esse assunto que a gente está estudando. Então temos aqui, ó, o livro que foi adotado para a disciplina. Então tem aqui o capítulo aqui, ó, Introdução ao teste de software. Então, vocês acessam o livro, clicando aqui, ok? Se vocês clicarem e não abrir o livro, né? Aqui no meu caso, vamos ver se ele vai abrir. Ó, no meu caso, ele já abre direto o capítulo. Então, vocês vão seguir e fazer a leitura desse capítulo, ó, Introdução ao teste de software, que vai da página 13 até a página 24, que na página 25 já começa outro capítulo, né? Mas olha só, tem pouco texto nas páginas, então vocês conseguem ler isso aqui bem rápido, tá? É muito importante, tá, pessoal? Quanto mais vocês lerem, mais conhecimento vocês vão ter desse assunto da disciplina que vocês estão lendo. E é interessante ler textos de diferentes autores para vocês terem também essa visão de diferentes autores sobre o mesmo assunto, né? Às vezes você está olhando para o mesmo assunto, mas você aprende com um, aprende com o outro, e o que importa é todo esse conhecimento que você acumulou com esses diversos autores, ok? Olha só, aí esse é o nosso livro da disciplina, ok? Se não estiver abrindo, vocês vão seguir esses passos aqui, ó. Vocês vão acessar a biblioteca virtual, ok? Então clica aqui. Então já deixei todos os links aqui para vocês, tá? Clicando aqui, ele deveria abrir a biblioteca virtual, não está abrindo. Hoje parece que a minha máquina não está muito... Vamos lá. Então, olha só, ele vai abrir aqui, tá? Isso é caso ele não abrir direto, tá? Aí você vai fazer login, ok? Então aqui eu já estou fazendo login, né? Ó, fiz o login. Aí vocês vão seguir aqui, né? O que eu estou dizendo aqui? Olha só, fazer login, aí vocês vão pesquisar o livro aqui, ó, escreve teste de software gerência de configuração. Então vocês vão vir aqui, pesquisam teste de software gerência de configuração, pesquisou, apareceu aqui. Aí vocês vão clicar no cadeadinho, ok? E aí ele já vai abrir direto o livro para vocês, ok? Então é importante que vocês tenham a senha da Biblioteca Virtual da Católica para conseguir acessar, tá bom? Uma vez que você fez login, acabou. É só clicar aqui que ele já abre direto. Uma outra leitura para esse capítulo, tá? É uma parte introdutória, o capítulo 8 do livro do Somerville, ok? E aqui eu estou dizendo, ó, lê do início do capítulo até antes da seção 911. Então, ok? Vocês vão clicar aqui, tá certo? E vocês vão fazer a leitura desse texto, tá? Lá do livro do Somerville, até um pouquinho antes desse aí, ó, 81, até aqui vocês vão ler, 811, daqui para baixo vocês não vão ler, ok? Só até aqui, porque esse é assunto da unidade 1, tá? E também, mais uma leitura aqui, é o capítulo do Pressman. Então vejam, 3 autores diferentes, né? O nosso livro de teste de software, o livro do Somerville e agora o Pressman. Então vocês vão clicar aqui também, ok? Ele vai abrir agora o livro do Pressman, Engenharia de Software. E aí vocês vão fazer a leitura do início do capítulo até o final da seção 22.1, ok? Então vocês começam aqui, capítulo 22, ó, 22.1, vocês vão ler só essa seção. Então vão seguindo, ó, ler aqui, ó, ele falando da verificação e validação, lembram? Na nossa aula tem falando sobre isso,
né? Vai seguindo, ó, ainda está na 22.1. Continua, 22.1. Olha a figurinha que aparece na nossa aula, porque, ó, estão vendo por que é importante ler o livro do Pressman? Que aqui, ó, ele está explicado em muito mais detalhes que a nossa aula, tá? Vamos seguindo, ó, acabou aqui. 21.1.4, aqui, ó, 22.2, aqui vocês não vão ler mais, tá bom? Estou pedindo para ler só até o final da sessão 22.1, ok? Então, essas são as leituras da unidade 1. Extremamente importante que vocês façam essa leitura, tá? E depois que vocês fizerem essa leitura, aí vocês vão seguir aqui para a prática, aonde a gente tem aqui um fórum. Muitos de vocês já postaram. Eu vi que poucos alunos ainda não postaram. Ó. Tem uma postagem aqui do Thiago, que eu acho que eu ainda não avaliei. Vamos ver. Então aqui, o que o nosso fórum está falando, pessoal? Ele está falando o seguinte, olha, depois de você ter estudado o material de referência dessa primeira unidade, e isso incluindo as leituras adicionais, né, que a gente acabou de mostrar aqui, leia com atenção cada uma das frases abaixo, que estão relacionadas ao seu conteúdo, ok? Então você vai olhar cada uma dessas frases aqui. São 8 frases, tá? Vamos ver, vamos falar delas. A qualidade do software busca garantir que tanto o processo de desenvolvimento quanto o produto de software atinjam os níveis de qualidade especificados. Legal. Então a ideia aqui que essa frase está dizendo é que não basta só ter uma qualidade no produto. Eu preciso também atentar ao processo de desenvolvimento daquele produto, ok? Ora, se por exemplo você tem um processo lá que é todo desorganizado e seu produto tem boa qualidade, provavelmente isso se deve a um esforço das pessoas que estão trabalhando ali no desenvolvimento do produto, ok? Agora, se você tirar essas pessoas e botar outras pessoas, é bem provável que a qualidade desse produto vai cair. Agora, se você se preocupa também com a qualidade do processo, mesmo que você substitua as pessoas que estão trabalhando ali no desenvolvimento daquele produto, pode ser que você consiga manter a qualidade do produto, ok? Porque o produto, ele é algo que é produzido pelo processo. Então é importante você estar atento à qualidade não só do processo, do produto, mas também do processo, ok? Olha essa afirmação que interessante. Os testes de software, eles podem ser usados para mostrar a presença de defeitos. Ok, a gente testa para encontrar defeito, mas nunca para mostrar a ausência deles. Olha que afirmação interessante, pessoal. Se eu construo vários testes no meu software, será que eu posso garantir que o meu software não tem defeito? É isso que essa afirmação quer dizer, tá joia? Na verdade, é uma coisa interessante porque é o seguinte, você só pode dizer que o seu software, ele, digamos assim, você não pode dizer que ele não tem defeitos. Você só pode afirmar que ele não tem aqueles defeitos que você testou. Você testou, aí você pode ter encontrado uma saída inválida ali, consertou aquilo ali, você leva para o seu cliente. Você não pode afirmar que seu software não tem nenhum erro, nenhum defeito. A única coisa que você pode dizer para o seu cliente é que, olha, esses defeitos aqui eu testei, ok? Então, isso aqui não vai acontecer de defeito, porque foi testado. Agora, você não pode afirmar que não tem defeitos, ok? Essa é a ideia por trás dessa frase. A verificação consiste no conjunto de atividades que garante que o software implemente corretamente uma função específica. Ou seja, verifica se o produto está sendo construído corretamente. Repare que eu coloquei as palavras-chave aqui em maiúscula. Olha só, o software foi construído corretamente? Verificação. Validação se refere ao conjunto de atividades diferentes que garante que o software construído corresponde aos requisitos do cliente. Perceberam a diferença, pessoal? Eu verifico o software, entradas que ele está recebendo, saída que está produzindo, verificação.
Validação, eu estou validando com o cliente se aquilo que ele está esperando, que os requisitos, estão sendo atendidos, ok? Então essa é a diferença básica, tá? Entre um e outro. Olha que legal essa afirmação. Em geral, o processo de teste é visto como causador de aumento dos custos e prazos dos projetos. Será que isso é verdade, pessoal? Pensem comigo. Se eu não testar, olha só, para eu testar um produto de software que eu estou desenvolvendo, eu vou precisar alocar tempo da minha equipe, o pessoal vai ter que escrever código unitário, talvez eu tenha que contratar um testador para isso envolve custos. E aí as pessoas falam assim, então se eu for fazer testes no meu sistema, eu vou aumentar os custos e ainda aumentar o prazo, porque isso leva tempo para fazer. Agora, a questão aqui vai ter custos? Vai. Vai consumir tempo da sua equipe? Vai. Só que é uma balança. Vocês têm que colocar nessa balança o seguinte: você tem um custo aqui, mas se você entregar o produto e o seu cliente descobrir um problema, um erro, e isso tiver que ser corrigido, isso também vai ter um custo. Então, quando você coloca na balança, o custo de você prever um processo de teste, pessoal, ele é mais baixo do que o custo de o seu cliente descobrir o erro e você ter que consertar depois. Tá bom? Isso já foi assim comprovado em diversas pesquisas, diversos artigos que foram escritos na área de engenharia de software, tá bom? Então, assim, é mais ou menos isso que essa questão quer dizer. Vamos rebater isso aqui? Ele aumenta os custos? Aumenta. Aumenta o prazo? Aumenta. Mas, aí você discorre sobre isso aqui, ok? Um processo de teste, ele pode ser definido por meio de 3 estágios diferentes. Teste de componente, de sistema e aceitação. Nós falamos isso aqui quando eu dei uma passada bem rápida na aula, ok? São diferentes níveis de teste. Teste de componente, o nome já diz, eu estou testando um componente individual. É um teste mais baixo nível possível. Teste de sistema, eu não estou mais olhando para um componente individual, eu estou olhando vários componentes que foram integrados e estou testando aquilo ali. Teste de aceitação, eu estou levando o sistema para o meu cliente, provavelmente com dados de produção, ok? E falando para ele, testa. O cliente vai olhar, é isso que você estava esperando? Sim, então dá o aceite aqui. Aceite para colocar isso em produção, ok? Item 6. A atividade de teste pode ser iniciada somente no final do processo de desenvolvimento do sistema. Será que isso é verdade? Será que a gente só testa um software depois que a gente desenvolveu o sistema e estamos entregando para o usuário? Lá da engenharia de software, a gente viu que isso não é verdade. Na verdade, e olha só, nessa afirmação aqui de cima a gente já vê também. Você vai construindo testes ao longo do desenvolvimento. Você pode começar, você pode ter testes de requisitos. Teste não necessariamente, pessoal, está associado com código, tá bom? Por exemplo, um teste de aceitação, ele pode ser escrito ali num documento do Word. O cliente fala assim, olha, o sistema deve permitir ao usuário entrar no sistema informando o seu login e senha. A senha deve ter, né, pelo menos um dígito, pelo menos um caractere em maiúsculo, por exemplo. Horas, isso está escrito no papel. Aí você imprime aquele papel com um checklist, leva no seu cliente, vamos ver se o sistema está fazendo isso aqui? Vamos ver. Escreve uma senha que não tenha um caractere maiúsculo. O sistema precisa dizer, ó, essa senha é inválida. Escreve aí uma senha que tenha um dígito, não tem um dígito. Ele tem que dizer, essa senha é inválida, na hora que você está definindo a senha do seu usuário. Ok? Bom, então vamos lá. A ideia não é verdade isso aqui. A gente pode construir testes durante todo o processo de desenvolvimento. Teste de unidade, de integração, validação de sistema estão associados a diferentes fases do processo de desenvolvimento. Essas fases são... Que fases são essas? Qual é a fase que está associada ao teste de unidade? E o teste de integração?
E a validação? Lembra do livro do Pressman? Aquela espiralzinha, ela mostra. E aquele texto, ele fala, ok? Então, a associação ocorre porque o teste, tal qual teste, está associado a testar o quê? Enquanto o teste tal está associado a testar, tá joia? Então, essa afirmação, na verdade, eu quero que você bata o olho e saiba o que preencher nessas lacunas, ok? 8. Em geral, não se termina de testar um software. O processo de teste continua todas as vezes que o usuário final utiliza o programa. Essa afirmação é interessantíssima. Pessoal, lembra que eu falei? E ela está bem associada com essa aqui, que a gente diz aqui, ó, sobre a ausência dos testes. Você só pode dizer que o seu software foi testado e está funcionando aquilo que você testou. Aquilo que você não testou, o usuário, quando ele está usando o sistema, ele vai, entre aspas, fazer aquele teste. Se você não preveu aquele teste e a execução daquela funcionalidade gera um erro, quem é que vai pegar o erro? Não é o seu teste, porque você não construiu o teste, vai ser o usuário, ok? Então a gente pode dizer que o teste ele continua todas as vezes que o usuário utiliza o programa. Todas as vezes que ele está usando o programa, ele está testando. Por quê? Porque ele está verificando se aquilo está funcionando ou não. Tá bom? É uma afirmação bem interessante essa aqui. Então, para esse fórum, o que vocês precisam fazer? Vocês vão escolher uma dessas frases, ok? Aquela com a qual você mais se identificou de todas essas 8 aqui, ok? E escrever sobre ela uma breve análise. O que você acha, ok? Dessa frase? Ela é verdadeira? Ela não é verdadeira, ok? Então, sua análise precisa abordar o assunto tratado na frase e não deve nem ser muito curta, de 2 ou 3 frases, e nem muito longa. Você não vai escrever uma redação, uma dissertação sobre o tema, tá bom? Então, você vai escrever aí, você vai escolher a frase e vai falar sobre aquilo ali, tá bom? Agora, você tem que abordar. Por exemplo, eu vi que alguns colegas escolheram essa frase aqui. Aí falaram da importância, da qualidade do software e tudo. Vejam, fala da qualidade do software. Eles estão falando do produto, mas esqueceram de falar do processo. Então, atenção, pessoal, porque essa afirmação, ela fala que a qualidade do software está associada tanto ao produto quanto ao processo. Então, são duas coisas. Então, alguns colegas falaram da qualidade do produto, mas esqueceram de falar da importância da qualidade do processo. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, ó, você faz uma postagem. Aí você vai ter metade da nota do fórum. Tá joia? E depois você vai analisar a postagem de um colega e comentar aquilo que ele escreveu. Ó, você também precisa observar aquilo que foi colocado no item 1. O importante aqui, pessoal, você pode fazer referência a textos disponíveis na internet. O que você não pode é fazer uma cópia do conteúdo. Ah, legal, vou pegar essa frase aqui, ó, vou jogar lá no Google, vou procurar algum endereço que fala sobre isso aqui, eu vou pegar um texto lá de 30 linhas e colar lá e mandar para o professor avaliar. Não, pessoal, desculpa. Vamos lá, eu quero que vocês escrevam com as suas próprias palavras, ok? Pode pesquisar? Pode e deve, mas escrevam com suas próprias palavras, ok? Eu preciso que vocês façam isso para saber que vocês entenderam os conceitos estudados aqui na disciplina, tá? Caso você concorde ou não, colega, você responde, ó, eu concordo porque, né? Você não pode só falar assim, olha, eu concordo com o colega e deixar aquele vazio, mas você concorda por quê? Tá joia? Eu concordo porque aí você vai colocar o seu ponto de vista, tá bom? Então é importante que vocês tenham essa visão, tá joia? Então os colegas postaram, vários colegas postaram. Eu estou avaliando isso aqui. Quando eu avalio, a minha resposta, né, para avaliação aparece só para o aluno, não aparece aqui no fórum para os colegas, tá bom? E às vezes eu faço isso meio de propósito. Por quê? Para não colocar, digamos assim, aquilo que eu estou esperando que vocês respondam aqui no fórum. Eu quero que vocês interajam.
todo mundo aqui consegue ver a postagem do colega. Então, eu quero que vocês vejam o que o colega postou. Às vezes, falar, ô colega, desculpa, você está errado. O que você postou aí não está certo por causa disso, disso e disso. Ou falar assim, olha, eu gostei da sua postagem. Realmente eu concordo com você e acrescento isso, isso e isso. Tá bom? Então, essa é a ideia do fórum. É vocês interagir em cima desses 8 temas aqui. Tá bom? Então, escolhe uma frase, trabalha nela, analisa a postagem do colega, comenta a postagem do colega. Tudo bem? Então, isso é a unidade 1. Pessoal, unidade 2. Vamos falar sobre a unidade 2. A mesma coisa, vocês vão seguir. Tem aqui um texto, ok? Olha só, ele já agora, o assunto é planejamento da verificação e validação. Lembrando, né, que a gente viu verificação, implementação do software, validação associada aos requisitos. Então, ele vai falar sobre isso aqui, né? Então, temos aqui o texto falando aqui sobre os casos de teste. Olha lá, mais um modelo lá da engenharia de software, que é um modelo em V, né? Que ele mostra que para cada fase do processo de desenvolvimento de software, você pode associar um tipo de teste, né? Lá na construção, teste unitário, né? Aqui no projeto, integração, teste de sistema, teste de aceitação, ok? Bom, o ciclo de vida do processo de teste. Então, você tem aqui falando, aqui você tem um texto um pouco mais teórico, ok? Então, vocês vão ler tudo isso aqui, os tipos de teste, muito interessante, são os testes de caixa branca, caixa preta, caixa cinza. Por que eles dão esse nome de caixa, pessoal? Caixa branca, na verdade, não é caixa branca, né? Porque se você pensar assim, qual a ideia? A caixa branca eu consigo ver o que tem lá dentro, a preta eu não consigo ver. E não é bem assim, uma caixa branca você não consegue olhar o que tem lá dentro. O termo correto aqui, talvez, fosse caixa transparente, tá bom? Por quê? É o tipo de teste que você vai olhar para o seu código, ou seja, você conhece o código, você está olhando para o seu código, tá? E você faz testes com base naquilo ali, tá? Caixa preta, você não olha para o seu código, você só olha entradas e saídas. Você não sabe o que se passa ali com aquelas entradas e como aquelas saídas são produzidas. Você só está olhando as interfaces do seu componente, do seu sistema, do que está sendo testado, tá bom? E a caixa cinza é uma mistura dos dois. Vamos lá, muitas pessoas às vezes não entendem muito o que é um teste de caixa cinza. Deixa eu deixar isso aqui com vocês. Teste de caixa cinza é, por exemplo, quando você conhece uma parte do sistema, né? Ou seja, seria um caixa branca, mas outra parte você não conhece. Exemplo, vamos dizer que você está testando um sistema e que você tem acesso somente ao banco de dados do sistema. Ok, você consegue olhar para o banco de dados, consegue olhar para os dados que estão armazenados na tabela, você conhece a estrutura das tabelas, mas você não tem acesso ao código-fonte do sistema. Então você pode fazer testes onde você vai olhar o banco de dados, mas você não está olhando para o código, entendeu? Isso é um teste de caixa cinza, tá? Então, vamos seguir aqui, né? A gente tem bastante texto aqui, ó, vários tipos de teste de regressão. Pessoal, teste de regressão é muito interessante. A ideia dele é mais ou menos o seguinte: imagina que você executou um conjunto de testes, ok? E ele passou em tudo. Aí você foi e implementou outra funcionalidade no sistema. O que você vai fazer? Você vai executar aqueles testes que você sabe que passou tudo para ver se aqueles testes ainda estão funcionando. Tá joia? Então, isso é o teste de regressão. É você executar novamente aqueles testes que já foram executados, né, para garantir que eles, quer dizer, para garantir que o que estava funcionando continua funcionando, ok? E aí você depois vai testar também o que você adicionou a mais, tá bom? Teste de aceitação é aquele para o seu usuário dar o aceite, ok. O sistema está de acordo, então vamos botar ali para produção, ok?
Então, vamos lá. Aqui ele fala das pessoas envolvidas no projeto de teste, ok? Os responsáveis, os ambientes de teste, coisas associadas com o ambiente, né? E aí, a gente termina aqui essa unidade. Vocês, então, vão seguir para leitura complementar, ok? Então, vocês vão ver aqui vários outros textos aqui também da unidade 2, ok? Olha só, tenho aqui um artigo bem interessante que aborda o conteúdo dessa aula. Então, você vai clicar aqui. Então, vocês vão ver que para essa disciplina eu separei vários textos, não necessariamente do mesmo autor, né? Olha aqui o capítulo do livro que foi adotado para a disciplina. Então, você vai ler esse capítulo, ok? Esse capítulo aqui é o, deixa eu ver, tipos de teste, é o segundo capítulo, ok? Do livro. Então, o primeiro vocês já leram na unidade 1. Agora vocês vão ler esse aqui, né, na unidade 2. Abordagens de teste. Então, é outro capítulo também do nosso livro. Vamos ver? Abordagem de teste é o terceiro capítulo, que tem a ver com o que foi estudado na unidade 2. Ok? Então, são esses 3 textinhos a mais para vocês lerem, tá? E aí, pessoal, para a unidade 2, a gente tem uma atividade avaliativa também. Mas essa atividade avaliativa, ela é o quê? É um conjunto de questões. Ó, é um questionário. Aqui eu não tenho acesso ao questionário, né? Então, vocês têm 3 tentativas desse questionário. Esse questionário tem 10 questões, ok? Um ponto importante, pessoal, isso aqui eu abordei lá na aula inicial de abertura dessa disciplina, é isso aqui, ó. Tenham em mente essa trilha aqui, tá? Quando que eu preciso concluir essas atividades, pessoal? Olha lá, estamos hoje no dia 6 de abril, né? Então, ó, olha só, fechamento das atividades da unidade 1 e 3, ok? Então, você tem até o dia 20 de abril para fazer a sua postagem na unidade 1. Mas, por favor, pessoal, não deixem para a última hora, ok? Façam isso o mais rápido possível, para que vocês possam ter tranquilidade para continuar o estudo de vocês, tirar essa preocupação das costas, ok? E olha só, os questionários da unidade 2 e 4, então olha só, unidade 1 e 3, a 1 a gente tem um fórum, a 3 nós vamos falar na semana que vem, é um trabalhinho, ok? Então, dia 20. E já os questionários no dia 27. Então, pessoal, não precisa pressa aqui para responder esses questionários, ok? Porque as provas vêm logo em seguida, no dia 2. Eu recomendo vocês que usem o tempo até esse último dia aqui. Não deixe para o último dia, não. Mas, assim, usem o tempo e respondam esses questionários perto dessa data, que aí você já vai ter estudado bastante, tá? E aí você vai ter, já está se preparando para a prova. Ou então, como vocês têm 3 chances para fazer esses questionários, vai lá, estuda, gasta uma chance aqui, tá bom? Queima uma chancezinha aqui para você ver o que você precisa estudar mais, aonde você precisa se aprofundar mais, mas guarda pelo menos a última chance, a terceira, para fazer próximo dessa data aqui. Que aí você já vai saber onde que você precisa estudar mais, ok? Para se preparar, responder esses questionários e seguir para a prova, tá bom? Agora, as atividades, elas independem, tá, desse estudo todo. Geralmente as atividades, elas estão associadas àquilo que vocês viram naquela unidade. Então, vocês leram a unidade, viram a atividade, viram que tem condição de concluir, vai lá e faz. Entrega para eu poder avaliar. Tá bom? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Eu vou agora abrir para perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre a disciplina, sobre a avaliação, sobre as datas, fiquem à vontade. Querem fazer alguma pergunta, pessoal?
Bom, ok. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Podem mandar uma mensagem aqui, ó, pelo, pelo chatzinho aqui do próprio Ava, ou me Boa noite, manda um professor. e-mail, ok? Boa noite. Boa Eden. noite. Tudo bem, Oi, professor? Eden, tudo bem? Quanto tempo, né? Isso, vamos lá, Eden. Você tem alguma dúvida? Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a É, Deus. a dúvida foi o seguinte, eu fiz já a QME, não é? E Sim, uma das questões que tinha era falando sobre, o senhor até pontuou agora, eu tenho um teste, tá? Eu tenho um teste unitário, por exemplo, ele está associado a quê? Naquele círculo, né? Eu só não lembro agora o isso. nome do autor, não é? Aí eu fui no livro, consegui comprar os livros, viu? E Maravilha. aí eu fiquei na dúvida se ele percorre aquele espiral ou se ele cruza. É assim, é como se fosse verticalizado. Ou seja, eu olho aqui o código e eu já sei qual é o teste, tá? Na Eu fiquei na verdade, dúvida em relação a isso, porque eu só consegui acertar a questão porque logo abaixo tem uma pirâmide e ele associa, né, a isso. questão do teste. Aí eu Aham. matei por ali. Eu já tenho duas respostas, eu encontrei as outras três. Isso, isso. Na verdade, é, eu vou entregar o ouro para vocês. Às Ui, vezes, eu coloco uma resposta que certo. você bate o olho e você. A ideia é o seguinte: eu mostro para vocês, se vocês forem observar a resposta correta, né, você vai ver que tem uma resposta, geralmente é incorreta, ela tem uma coisa assim que realmente você bate o olho e você vai falar assim, essa está incorreta. É Mas um essas detalhe. questões eu não fiz só para vocês descobrirem qual é a incorreta. Eu fiz para vocês lerem cada um dos itens e aprender com as questões também. Porque quando você descobre a incorreta, você lê as corretas, você vai gravar aquilo ali. E eu coloquei conceitos importantes ali, tá? Agora, a questão, realmente você tem que observar essa pirâmide, tá? Você tem que observar aquela figurinha do Pressman. Deixa eu ver aqui se Eu estou está abrindo aberto também aqui. aqui. Eu estou Isso, tentando ó. abrir aqui para Então você poder entender. precisa, para responder aquela questão, você precisa ir lá no Prisma, ó, dá uma olhada nessa piramidezinha, dá uma Pronto, olhada nessa espiral aqui, ok? pronto, tem Lê aí. esse É isso aí. texto, ó, olha só, aí Perfeito. você vai saber. Na verdade, eu acho que está aqui nesse parágrafo, ó. Olha só, onde ele fala: o teste de unidade começa sendo a espiral e se concentra em cada unidade. Por exemplo, um componente, uma classe, um objeto de conteúdo. Conforme implementado no, ó, a palavra-chave, Perfeito. código-fonte. Perfeito. O teste prossegue movendo em direção ao exterior da espiral, tá vendo? Ó? Movendo aqui, passando pelo teste de integração, aonde o foco está no projeto e construção da arquitetura de software. Ou Perfeito. seja, nós estamos olhando para outra etapa, né? Que é a etapa de projeto, que é onde a gente pega os componentes e você junta os componentes. E aí, lê esse texto aqui que você vai tirar a resposta lá da questão, ok? Pronto. Foi por aí mesmo, tá? Mas a dúvida era Perfeito. essa, né? Se ele contornava a espiral. Porque se você olhar direitinho, tem uma barra no centro do espiral, né? Aí você vai ver, tem código. Isso, Aí, pode. veja, o texto, eu confesso ao senhor, não é tão claro, não. É porque a gente tem uma certa experiência, a gente É, consegue ainda enxergar alguma coisa não é sim, diferenciada. sim. Mas veja, Mas deixa eu te dar a fale, dica. vamos lá. Unidade, código. Aí você vê Perfeito. aqui, ó, integração, aí você roda projeto. Validação, requisitos. Porque o senhor Tá está dizendo. bom? É isso a ideia. Sistema, engenharia de Entendi. sistema. Tá joia? Que É mais ou menos assim que você entraria interpreta. nos requisitos. Perfeito. É. Perfeito. Mas olha Pronto. só, Foi o único que deu integração, trabalho, viu? Mas tá tranquilo. integração, ela está associada a projeto, mas ela Sim, também sim. está ligada a código, tá? Então Pronto. também tem isso, tá? Pronto. Validação, geralmente você está olhando requisitos, mas também você está olhando, você está validando aquilo que foi definido em projeto, tá? Mas é sempre você olha o que está na frente, tá? Certo. E Então, o segue contorno é à direita. O contorno é à direita. isso, Perfeito. isso. Mas segue o que o autor está dizendo, no caso Pressman, tá bom? Perfeito.
Pronto, foi o único que deu dor de cabeçazinha, tá entendendo? Eu tive que parar mesmo para entender. E a única dificuldade que eu mesmo tive nesse e no outro, mas porque fazia uma certa, vamos dizer, semelhança, né, de conceito, que é a questão Sim, do teste de componente, tá? Ou seja, perfeito, quando você faz a integração dos componentes, é um conjunto, aí é o teste de integração, não é? Aí é uma perfeito. situação, mas do jeito que a questão está dizendo, é assim, se eles, entre os componentes, ele trocando mensagem, aí já partiria para outra É, resposta, que eu não vou dizer aqui. é. Então, Entendeu? mas o Aí, objetivo é justamente esse. Eu gostei de você ter levantado isso, Éden, porque é o seguinte, o ok, objetivo é você refletir, entendeu? Se você certo. refletiu e olhou a questão e depois de pensar bastante, você chegou na resposta correta, maravilha, significa que você entendeu bem o conceito daquilo ali, tá? E atingiu o objetivo que eu queria que você atingisse na questão, tá Certo. bom? Então é isso. Mais alguma Obrigado. pergunta? Não, só isso mesmo. Obrigado, senhor. Ok, então, eu vou me despedindo por aqui, ok? E então, se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem. Eu prefiro que vocês me mandem e-mail, tá bom? Que eu estou sempre de olho aqui no meu e-mail. Então, se vocês mandarem uma dúvida ali por e-mail, eu respondo bem rápido, tá? Às vezes no AVA eu não vejo na hora a mensagem, tá bom? Então, no mais, pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato. Bons estudos e vamos em frente. Até mais.